Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos continuar aqui a nossa série de 8 vídeos falando sobre os 8 passos para planejar o seu intercâmbio. Então, já falamos sobre o lugar que você vai conhecer, já falamos sobre o tipo de intercâmbio que você pode escolher e agora vamos falar de tempo. E agora a gente vai começar a entrar um pouco na parte burocrática, não diretamente, isso daí um pouquinho mais para frente, mas nós vamos começar a falar um pouquinho disso. Então, se você se interessou, não sai daí, a gente vai falar logo depois da vinheta. Pessoal, então o tempo que você vai passar no país, ele é importantíssimo. Por quê? Primeiro que você precisa ter em mente quando que você vai poder ter esse tempo reservado para fazer o seu intercâmbio, né? Então você já tem que pensar tudo isso. E outra coisa que é importante também é o visto. Por quê? Se você for para fora do país, você vai precisar tirar visto e você vai precisar correr atrás dessa documentação que requer um tempo. Tem lugares que demoram aí de 3 a 6 meses para ter um visto pronto, para ter um visto emitido. Então, por isso, vocês precisam pensar no tempo para ver se vocês vão precisar ou não tirar um visto antecipadamente. Tem lugares, dependendo do tipo de intercâmbio que você for fazer, que não precisa tirar visto. Então você consegue aí ter um planejamento um pouco mais flexível. Agora tem lugares que precisa sim tirar visto. Tem países que para qualquer tipo de intercâmbio que você for fazer, qualquer tipo de viagem, qualquer tipo de acesso ao país, você precisa tirar o visto antecipadamente. Tem lugares que o visto é facilitado e você tira ele pela internet. Tem lugares em que o visto tem que ser tirado com 3 meses de antecedência. Tem lugares que, dependendo do visto, você precisa ir pessoalmente na embaixada para tirar o visto do país. Então, tudo isso vai influenciar no planejamento de quanto tempo você vai ficar no lugar, certo? Por isso que eu dividi os 8 passos em um passo específico para definir o tempo. Por quê? O tipo de intercâmbio vai determinar isso. Então, a gente deu lá 9 tipos de intercâmbio. Nesses 9 tipos de intercâmbio, tem alguns tipos de intercâmbio específicos que são mais prolongados. Por exemplo, os cursos universitários, os cursos técnicos. E até mesmo o curso de idioma, dependendo do tempo que você for ficar, eles são prolongados. Então, você precisa saber previamente o tempo que você vai ficar e o tipo de autorização que você vai precisar para ficar esse tempo no determinado país que você escolheu, tá certo? Dito isso, então eu posso falar com vocês por que é importante não só pelo visto você determinar o tempo. Bom, primeiro que você precisa saber que você está se disponibilizando a ficar esse período fora do seu lugar comum, que é o seu país, que é a sua casa, que é a sua cama, e você precisa se adaptar a isso. Então, se você está se propondo a ficar fora do país ou ficar fora da sua cidade por um determinado período de tempo, para viver novas experiências e para adquirir também conhecimento, então você vai precisar se adaptar ao que tem lá. Por isso que quando eu disse que é importante você escolher o país, porque você vai ter que ficar um bom tempo lá, dependendo do tipo de intercâmbio, e precisa se adaptar, porque se você desistir na metade, é o que eu falei, vai ser uma viagem frustrada e você não vai alcançar o seu objetivo. E essa não é a ideia é que você alcance sim o seu objetivo. Então tenha em mente que o tempo que você vai ficar, principalmente se você for fazer ou a viagem para trabalho e passeio, ou a viagem de trabalho e estudo em algum outro lugar, ou mesmo mochilão, tudo isso vai precisar ser determinado de acordo com a sua adaptação fora de casa. Tem gente que não se adapta e faz parte da pessoa, então a gente tem que respeitar tudo isso e respeitar isso na gente. E tem gente que fica 3, 4, 5 anos fora e quando volta para visitar a família, volta tranquilo, parece que nada mudou. E a gente gosta quando isso acontece, não é mesmo? Então por isso que você precisa ter em mente a sua adaptação fora de casa, a sua adaptação a ficar muito tempo fora de casa. Eu fiquei 6 meses longe de casa. E quando eu voltei como essas pessoas que voltam e parece que nada mudou. Porque eu me adaptei bem ao local, mas não foi tão fácil. O primeiro mês foi difícil, porque você pensa que você vai ficar 6 meses. O primeiro mês você fica, você fala, bom, fiquei um mês, tudo bem. Você chega no segundo mês, começa a bater a saudade da família, começa a bater saudade do amigo,
começa a dar aquela sensação de que, ai, será que eu fico aqui? Será que eu volto para casa? Tudo isso acontece. E não é só comigo que acontece, né? Não foi só comigo que aconteceu. Acontecem com muitas pessoas que vão fazer intercâmbio. E depois de um tempo você se adapta e fica lá. Se você é uma pessoa fácil de se adaptar, se você não é uma pessoa fácil de se adaptar, então considere tudo isso, porque o tempo que você vai ficar é importante para determinar o valor que você vai gastar lá na frente quando a gente for falar de orçamento. Então você vai disponibilizar uma quantia para ficar esse tempo, você vai ter que pagar antes, de repente você não fica, você não se adapta, você não quer ficar lá naquele local. Então, escolha bem o país, escolha o tipo de intercâmbio, tudo isso muito bem alinhado, veja todas as especificações que você vai precisar para poder ficar esse período que você está se propondo e pense também na adaptação, porque é um período mais longo, é um período mais curto, vai depender de cada pessoa. Então pense nisso, tá certo? Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Se ficar dúvidas, já sabem, pode comentar aqui embaixo e deixar a sua dúvida ou ajudar outras pessoas. Ou então entre nas redes sociais, o link você pode ver aqui, o nosso Instagram e o nosso Facebook. Não deixe de participar com a gente lá, de mandar a sua pergunta, de tirar a sua dúvida, que eu vou responder com todo prazer. E também não se esqueça aqui, ó, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, senão você não vai saber quando o próximo vídeo entrar no ar, tá certo? E ajude também deixando o seu gostei, porque o gostei é o que faz a diferença de chegar esse vídeo em outras pessoas que também estão procurando informações como essas. São informações que eu não tive quando eu fui fazer o meu intercâmbio, que eu adoraria que tivesse pela internet para eu degustar, para eu poder me informar e para eu poder fazer um intercâmbio com mais segurança, mas não teve. Por isso que quando eu falo para vocês, o idioma é importante, é importante. Se você tiver pelo menos o básico ali do que você precisa responder dentro do aeroporto, já te ajuda, porque da segunda vez que eu fui, apesar do meu inglês não estar muito bom, mas eu tinha ali treinado o que falar no aeroporto, então eu consegui dialogar com as pessoas, mesmo que basicamente, e isso ajudou bastante, tá bom? Não deixem de compartilhar com os amigos, e é isso, até a próxima. Depois de amanhã eu trago mais um vídeo da série, o quarto vídeo da série, para vocês acompanharem o planejamento do intercâmbio passo a passo detalhadamente, tá bom? Valeu!